E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou resolver um problema de algoritmos e estruturas de dados, que são problemas muito comuns em entrevistas para grandes empresas, como por exemplo Facebook, Google e Microsoft. Mas eu não vou só tentar chegar numa solução para um determinado problema, eu vou tentar também discutir todas as possíveis soluções e quais são os conceitos por trás de cada solução, além de analisar a eficiência de cada solução e tentar decidir pelos pós e contras qual seria a solução mais adequada para determinado problema. Então, para começar, eu abri aqui o site do LeetCode, que ele tem vários problemas de entrevista muito parecidos com o que a gente vai encontrar na vida real, e alguns deles inclusive são problemas de entrevistas reais. Esse, por exemplo, é um problema muito parecido com o que eu fiz na minha primeira entrevista para a Microsoft, então eu acho que ele é bem legal porque ele tem várias soluções possíveis e a gente pode abordar todas elas aqui. Além disso, se você se interessa pelo tópico de entrevistas, principalmente nessas grandes empresas, tem 2 vídeos que eu já fiz sobre isso, um contando de como eu consegui meu estágio no Facebook em Londres e outro contando como você pode mandar bem numa entrevista técnica. Então eu explico mais ou menos o passo a passo para resolver um problema técnico e também o que é esperado de você na hora da entrevista. E eu vou estar utilizando as dicas que eu dei nesse vídeo para esse vídeo agora, então se você ainda não assistiu, confere lá. Bom, então aqui no site do LeetCode a gente pode ver o nosso problema, então aqui a gente tem o enunciado e também tem área que a gente pode fazer o nosso código e enviar ele para ver se ele está correto. Vale lembrar que eu estou fazendo em C++, mas a linguagem em si ela não importa, porque todas as soluções de algoritmos e estruturas de dados, o que importa é a lógica, é o raciocínio lógico por trás. Então, mesmo que eu esteja fazendo em C++, tudo que eu fizer aqui pode ser convertido para qualquer outra linguagem, Python, JavaScript, Java, ou o que você preferir. Então eu peço para vocês não se atentarem a isso. Outra coisa que a gente pode mencionar é que o enunciado está em inglês, e se você quer fazer entrevista para essas grandes multinacionais, é muito importante que você saiba ouvir e responder em inglês, então eu recomendo vocês estarem praticando o inglês em si, mas de qualquer forma eu deixei aqui a tradução para a gente resolver esse problema. Bom, então esse problema ele fala, dado um vetor de inteiros, retorne os índices de 2 números que tenham a soma igual ao número alvo específico. Você deve assumir que cada entrada contém exatamente uma solução e não deve usar o mesmo elemento mais de uma vez. Bom, então vamos lá. Então nesse caso, como a gente está no LeetCode, ele vai detalhar exatamente o tipo de problema que a gente tem. Então aqui ele fala que é um vetor de inteiros, por exemplo. Numa entrevista, às vezes, o entrevistador não vai falar exatamente que é de inteiros, então é sempre bom você perguntar, vai ser um vetor de inteiros, esses números estão ordenados? Esse tipo de pergunta sempre cabe na hora de entrevista, porque às vezes uma pequena mudança pode alterar totalmente a sua solução. Bom, então vamos lá. Dado esse problema, a gente também pode analisar aqui o exemplo que ele dá. Então ele dá os números e o nosso target, o nosso alvo é 9. Então se a gente somar 2 e 7, a gente tem o nosso alvo 9, certo? Então as respostas vão ser 0 e 1, que é os índices da nossa solução. Então a primeira solução que a gente pode comentar, e é sempre bom, inclusive, nas entrevistas, ter um progresso de raciocínio. Então chegar primeiro na solução mais óbvia, mais trivial e evoluir nesse raciocínio. Então a primeira solução, a gente pode falar que é uma solução brute force, ou força bruta, que basicamente consiste em analisar todas as possibilidades. Então a gente vai iterar em todos os pares de números que a gente tem no nosso vetor e tentar achar algum par que tenha soma igual ao nosso alvo. Essa é uma solução válida, mas a gente tem que lembrar sempre da complexidade do nosso algoritmo. O que é a complexidade do algoritmo? A quantidade de passos que o nosso algoritmo leva para chegar na nossa solução. Então, de acordo com o tamanho da nossa entrada, que no caso vai ser o tamanho do nosso vetor de números, a gente tem que saber quantos passos uma força bruta levaria para achar a solução. Bom, então eu vou codar aqui a solução. Então, para a gente fazer isso, a gente teria que iterar sobre cada elemento do nosso vetor, que a gente está fazendo isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer em sequência? A gente vai pegar todos os próximos números. Então, a gente vai fixar, por exemplo, o primeiro número, que seria o número 2, e depois percorrer todos os próximos números e verificar se eles somados dão o nosso target. Então, para fazer isso, a gente vai fazer um segundo for. A gente vai fazer i mais 1, porque depois que a gente já analisou até o i, todos os elementos atrás, a gente sabe que a gente não conseguiu achar nenhum par para aquele número atrás. Então, se existe uma resposta, ela só pode estar no elemento para frente. Então, a gente vai fazer aqui i mais 1, e aí agora a gente vai de novo ir até o fim do nosso vetor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente basicamente tem que verificar se if, a soma do número i mais do j é igual a target. Então, se isso for verdade, a gente achou a nossa solução. Beleza, então a gente ia retornar o nosso i e o nosso j, que são os índices da nossa resposta. Beleza. A questão é, como eu estava mencionando, a complexidade desse algoritmo. Então, se a gente analisar a complexidade disso, a gente vai demorar quantos passos para chegar na solução? Como vocês podem ver aqui, a gente vai percorrer o nosso vetor todo, então n elementos, e além disso, para cada um desses n números, a gente vai percorrer mais n números, que é esse segundo for. Então, a gente vai falar que a complexidade vai ser O de n quadrado, porque o n vai ser o tamanho do nosso vetor e a quantidade máxima de passos para a gente chegar numa solução. Então, no pior caso, a gente teria que percorrer o nosso vetor para cada elemento, percorrer todos os outros elementos e tentar achar um par. Então, essa seria a nossa complexidade de tempo da nossa solução. A nossa complexidade de memória é basicamente a mesma coisa, só que em vez de quantos passos a gente vai levar, a gente vai analisar quanto de memória extra a gente precisa alocar para a gente conseguir fazer a nossa solução. Então, nesse caso, a gente não está criando nenhum conjunto de variáveis extras, então a gente basicamente não vai ter memória extra. Então, a nossa complexidade de memória aqui vai ser O de 1, certo? Aqui, uma coisa que eu preciso fazer, como a gente tem que sempre retornar alguma coisa nas nossas funções, eu vou só retornar um vetor vazio aqui,
porque senão a nossa resposta vai reclamar que a gente não tá dando retorno. Mesmo que a gente garanta que a gente vai ter uma resposta, na hora de compilar, o programa não vai ter certeza que essa condição vai ser satisfeita, então a gente tem que retornar algo como padrão. Então essa aqui é a solução, a gente pode clicar aqui em Submit, e aí ele vai analisar aqui a nossa solução e verificar se essa solução está correta. Então aqui a gente já tem que a solução funcionou. Aqui inclusive você pode ver todas as soluções antigas que eu fiz, todos os testes que eu estava fazendo, então isso é muito legal para você ter o histórico e a evolução, inclusive analisar as diferenças entre soluções. E aqui, por exemplo, a gente tem a velocidade de execução e a quantidade de memória que a gente utilizou. Então você pode comparar entre as suas soluções e isso é muito legal. Bom, então essa seria a nossa primeira solução, uma solução que é de força bruta e a nossa complexidade é O de n ao quadrado. Aí pensando nisso, a gente tem que tentar analisar se existe alguma solução que vai ter uma complexidade melhor, mais eficiente, um algoritmo mais eficiente. Quando você está fazendo uma entrevista, é sempre importante que você consiga chegar no código mais eficiente possível. Então, saber analisar a complexidade e explicar por que algum algoritmo é mais eficiente que o outro é muito importante. E às vezes mais importante do que chegar na solução em si. Bom, então agora utilizando essa solução que a gente chegou, eu vou tentar pensar em algo mais eficiente que isso. Aqui no nosso código, a gente pode ver que para cada elemento, a gente está basicamente procurando um outro elemento, que seria o par, que consiga somar e dar o nosso target, certo? Mas se a gente pensar bem, a gente não precisa necessariamente percorrer todos os próximos elementos. Por quê? Porque a gente pode manipular matematicamente essa expressão aqui e saber qual número a gente está procurando. Você concorda comigo que eu posso matematicamente passar o número para o outro lado, fazendo a subtração, e então descobrir qual seria o meu número de j? Por exemplo, nums de j vai ser igual a target menos nums de i. Então se eu faço isso, eu basicamente mantenho a igualdade e só passo o nums de i subtraindo. Então desse jeito, já que eu tenho o meu target e eu tenho o meu nums de i, eu sei basicamente qual número eu estou procurando para que essa condição seja satisfeita. Então, em vez de eu iterar por todos os elementos procurando um par que soma isso, eu posso verificar se existe ou não esse elemento no meu vetor. Para a gente fazer isso, a gente pode usar uma hash table. E ela basicamente é uma estrutura de dados que vai possuir uma chave e um valor. E a gente consegue pesquisar se existe uma determinada chave na nossa tabela e qual é o valor específico para aquela chave. Então, em vez de a gente ter que percorrer a tabela elemento por elemento e gastar O de n passos para achar a nossa chave específica, a gente consegue fazer em média em O de 1, então em tempo constante. Bom, mas como isso funciona? Bom, então aqui no Google eu pesquisei por imagens de hash table para eu tentar explicar um pouquinho mais de como funciona essa estrutura de dados. Então aqui você vê que a gente vai ter um vetor e a gente vai pegar a nossa chave específica e vai aplicar uma função que vai converter a nossa chave para um desses índices e a gente vai salvar o item aqui dentro. Você está vendo que a gente tem os nossos elementos, então a gente tem vários números diferentes e a gente vai ter uma função que ela vai converter o nosso número para um índice do nosso vetor em si. Então a gente consegue pegar a nossa chave, a gente converte isso usando uma função O de 1 para um índice do nosso vetor e verifica se o nosso elemento está ou não no nosso vetor. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que nem sempre essa função vai ser O de 1, porque pode ser que exista colisão. Então, por exemplo, a gente vê aqui que para o valor 0 a gente tem mais de um elemento. Isso pode ser causado porque a nossa função para chaves diferentes gerou o mesmo índice no nosso vetor. Então, uma boa função de hash, ela geralmente não vai causar muitas colisões. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque na maioria das linguagens isso já está implementado. Mas é muito importante entender como funciona essa estrutura de dados, porque numa hora da entrevista é muito legal que você consiga explicar o que você está utilizando e por que funciona em O de 1. Porque pode ser que seu entrevistador pergunte, tá, mas como que essa estrutura de dados vai achar se existe um elemento lá em tempo constante? Então é sempre importante saber como funciona a implementação. Bom, então agora que a gente sabe que a gente pode utilizar essa manipulação e usar uma hash table, vamos tentar fazer essa implementação. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser declarar a nossa hash table, né? Então aqui no C++ eu vou usar o unordered map e aí a gente tem que declarar a nossa chave e o nosso valor. Então vai ser int e int, porque a minha chave vai ser o inteiro e o valor que a gente vai salvar também é o inteiro, que vai ser o nosso índice que está no nosso vetor. E aí eu vou chamar aqui de MP, por exemplo. Agora, para cada número, eu vou fazer a manipulação matemática e verificar se o nosso número específico está ou não no nosso vetor. Então aqui eu vou percorrer todos os elementos. E aí, para cada elemento, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se na minha tabela existe ou não o nosso target que a gente quer encontrar. Então eu vou fazer mp.count. E aí, para a gente achar o nosso target, a gente tem que utilizar aquela manipulação algébrica. Então o que a gente quer procurar aqui? A gente quer procurar se existe na nossa tabela target menos nums de i. Se a gente encontrar esse elemento, então se existe um elemento como esse, então a nossa resposta vai ser o índice que a gente está e o índice do elemento que a gente encontrou que satisfaz a condição. Então a gente vai dar return e aí a gente vai retornar o i e também o valor que está salvo em target menos nums de i, certo? E aí, se a gente não encontrou, para o próximo passo é inserir o elemento que a gente verificou agora na nossa tabela. Então eu vou fazer aqui mp de nums de i igual a i. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que a minha chave nums de i tem índice i. E aí a gente vai conseguir pesquisar por isso posteriormente. Então, basicamente, essa vai ser a solução. Eu vou ter que dar aquele return em vazio só para garantir que sempre vai ter um retorno para minha função. E essa é basicamente a solução. Então, como
como que ela tá funcionando? A gente tem a nossa tabela de números e a gente consegue para cada número específico verificar se lá atrás a gente já achou algum número que satisfaz a condição utilizando essa manipulação matemática. Essa solução, você pode ver que a gente vai ter a complexidade O de n, porque a gente tem que percorrer cada elemento uma vez e aí a gente vai fazer a pesquisa e essa pesquisa é O de 1, que significa tempo constante. E aqui é O de n, que é para cada elemento. Mas a nossa desvantagem é que a gente vai ter uma complexidade de memória maior. Por quê? Porque a gente vai ter essa nossa hash table. Então ela precisa armazenar memória extra no nosso programa. Então a nossa complexidade de memória vai ser O de n também, porque a gente pode ter até n elementos salvos nessa minha hash table. Então a gente pode ver um claro exemplo de pós e contras, porque na outra solução a gente tinha uma complexidade pior, que era n quadrado, então ia levar mais espaço para calcular, e nesse caso a gente tem uma solução mais eficiente, mais rápida, só que ela utiliza memória extra. Então comentar isso para o seu entrevistador e explicar os pós e contras é muito importante. Então aqui a nossa solução está pronta, vamos enviar para a gente ver se a gente fez tudo certinho, e aí a gente pode ver aqui que teve a resposta certa. É legal inclusive verificar que a gente tem um tempo de execução muito mais rápido do que a nossa solução anterior, só que por outro lado a gente acabou utilizando um pouco mais memória do que a resposta anterior. Então é esse pós e contra que a gente comentou. No próximo vídeo eu vou comentar mais duas soluções para esse mesmo problema, com a única diferença é que os elementos do nosso vetor eles vão estar ordenados. Então provavelmente esse vídeo já deve ter saído e eu vou deixar ele no fim do vídeo para você clicar ou aqui em cima. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esse e deixe seu like para apoiar a gente produzir mais conteúdo assim. Muito obrigado e até a próxima.